Galera, esse vídeo aqui, ele pode ser responsável por te dar até mesmo 20 acertos a mais no segundo dia de prova do Enem. Então fica comigo até o final que você não perde por esperar. É o seguinte, o mais importante ficou para o último vídeo. Por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que tem que se matar de estudar para poder tirar notas grandes, né? Tirar notas boas no Enem. Tem que se matar de estudar para poder tirar boas notas no Enem. Mas só que não é bem assim. O negócio é o seguinte, existe uma coisa que não depende de conhecimento algum, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora neste vídeo. Vamos lá? Dá uma olhadinha nisso que está escrito aqui ao lado. É o seguinte, isso aqui é a sequência de ações que você tem que fazer em cada uma das 90 questões da prova. Sendo assim, você não tem que fazer uma prova. Você tem que fazer um checklist 90 vezes. Como é que funciona esse checklist? A primeira coisa que você vai fazer vai ser ler o comando de forma muito detalhada, de forma muito minuciosa. Por quê? Porque 80% dos distratores normalmente estão no comando da questão. Então, eu preciso que você leia o comando sublinhando todos os detalhes. Por exemplo, ele pode falar que ele quer saber qual foi a redução percentual, reduziu a quantos por cento ou reduziu em quantos por cento. Por que que isso é diferente? Reduzir a 80% é que você sai de 100% e baixa para 80% do valor original. Mas só que reduzir a 80% é a mesma coisa que reduzir em 20%. Por quê? Porque se você sai de 100 e perde 20, você baixa para 80% do valor inicial. Mas só que às vezes uma mudança da letra A pela expressão em vai fazer você marcar a resposta errada. E aí às vezes você calcula de maneira correta, mas acaba marcando a resposta errada. Assim como confusões, por exemplo, entre raio e diâmetro. Ele pergunta o raio, você faz a conta com diâmetro e lá no final das contas você acaba marcando um valor que ou é a metade da resposta correta ou é o dobro da resposta correta, a depender da variação entre raio e diâmetro que pode haver. Sendo assim, muita atenção no comando, porque o comando é responsável por 80% dos distratores. Uma vez lido o comando de forma bem detalhada, você vai para a segunda etapa, que são as alternativas. Como assim? Você vai ter 5 alternativas na questão. Analise essas alternativas, porque às vezes você pode estabelecer uma relação entre duas dessas alternativas. Por exemplo, lembra que eu falei reduziu a quantos por cento e reduziu em quantos por cento? Pode ter certeza que lá nas alternativas vai ter uma alternativa 80% e a outra 20%. Aí é capaz de ter uma de 70% e a outra 30%. E aí qual que é a brincadeira? Se ele quiser saber reduziu em quantos por cento, normalmente essa redução não é tão grande. Então poderíamos dizer que reduziu em 20%, mas ele vai deixar lá como distrator o reduziu a 80%. O que que isso significa? Se aparecerem duas alternativas cuja soma dá 100%, pode ter certeza, o gabarito é uma delas e a outra alternativa, vai ser o distrator. Então, desse jeito, às vezes você elimina até 3 alternativas. Mas só que isso aqui é só um exemplo. Existem outros casos, como por exemplo, conversão de unidade de medida, de metro para quilômetro, vai ter uma diferença de 3 zeros aí, né? Uma resposta é 3 quilômetros, mas vai dar 3.000 metros, alguma coisa desse tipo. Então, a análise das alternativas ela já deve ser feita logo em seguida para você verificar algum tipo de conexão que pode existir entre elas. Uma vez feita a análise das alternativas, vamos para a terceira etapa, que é quando você vai ler o texto pela primeira vez. Mas esta primeira leitura do texto, eu gosto de chamar uma leitura no modo drone. O que é uma leitura no modo drone? Imagine você sobrevoando uma casa em uma determinada rua. Se você está sobrevoando, você não consegue descobrir quantos quartos tem na casa, quantas pessoas vivem na casa. Você consegue identificar se tem vizinho, se tem alguma rua ali perto, se tem mato por perto, se tem saída para algum lugar. Você consegue ter noção se a casa tem quintal, se tem piscina, se tem quadra. Ou seja, você consegue ter uma noção de algumas informações, mas você ainda não tem as informações detalhadas. Então, presta atenção. Nesta primeira leitura, você não pode sublinhar nenhum número, porque esta primeira leitura serve única e exclusivamente para você entender do que se trata a questão. Sendo assim, sublinhar qualquer número, você está correndo um risco enorme de cair em distratores. Por quê? Porque você ainda não tem noção da situação. Sendo assim, você ainda não tem a capacidade
de avaliar se aquele número que você está sublinhando, ele vai ser necessário para a resolução da questão, porque muitas vezes o texto é mais longo. Sendo assim, não sublinhe nada do texto logo na primeira leitura. Calma que vai ter um momento para você sublinhar, beleza? Então, essa terceira etapa no processo de resolução de uma questão, que é o processo de leitura da questão, primeira leitura da questão, você deve ler apenas para ter uma noção. E depois que você fizer isso, vamos para a quarta etapa da resolução, que é a leitura do comando do problema, de novo. Por quê? Porque se você está concentrado em ler o texto, você já se esqueceu do que ele pediu. E aí você precisa ler o que ele pediu novamente. E depois que você ler o que ele pediu, aí sim, nós vamos para a quinta etapa, que é quando você vai ler o texto, agora sim, com sua caneta em mãos, podendo sublinhar o que você quiser, chamar atenção para os valores que você quiser. Por quê? Porque como você já leu o texto e você se lembra do que ele está perguntando, agora sim você vai identificar muito mais facilmente quais são os dados importantes e relevantes para a resolução da questão. Beleza? Então é só na segunda leitura do texto ou na quinta etapa do processo de resolução da questão que você vai conseguir e vai poder sublinhar eventuais valores. Feito isso, nós vamos para a sexta etapa, que é ler o comando novamente. Antes de você resolver, leia o comando novamente. Por quê? Porque esta leitura do comando é que vai proporcionar a você relembrar o que ele está pedindo antes de você baixar a cabeça e sair fazendo conta. Sabe por quê? Porque depois que a gente faz conta, a gente fica cego. Depois que a gente começa a resolver, a gente não presta mais atenção nos distratores e nós cometemos falhas gigantescas por não prestar atenção nos distratores. Então, repito, antes de começar a resolver, olha para o comando de novo. E agora sim você vai para a resolução. E aqui tem a grande surpresa. A maioria das pessoas começa a ler a questão e em 1 minuto de leitura já quer começar a resolver alguma coisa. Mas ela ainda não entendeu direito o texto. E por não ter entendido direito o texto, geralmente ela demora muito tempo tentando descobrir o que tem que ser feito e o risco de cair em distrator é gigantesco. Então, o grande segredo para resolver questão do segundo dia é: pode ficar 2 minutos, 2 minutos e meio só para entender o texto, não tem problema algum. Porque geralmente, depois que você entende a maioria das questões, quando você entende, você tem um conhecimento básico de matemática, você identifica a solução muito rapidamente, e fazendo com que o tempo gasto por questão, que aparentemente vai ficar maior, porque você vai ler com mais calma, ele fica reduzido. O que a maioria das pessoas não entende é que a economia de tempo na prova do Enem, ela se dá não é resolvendo a questão rápido, é compreendendo o que ele está perguntando da questão de forma mais rápida. É isso que importa. Sendo assim, é fundamental que você faça a leitura de maneira adequada, sem agonia. E aí, quando você for resolver, você vai perceber que, sabendo como resolve, você vai resolver rapidamente. Se você não souber, é sinal de que esta questão merece ser colocada para depois. E aí você vai deixar para resolver a questão depois, não tem problema algum. Mas o foco tem que estar na leitura e na compreensão, beleza? E depois de você terminar de resolver, calma, que você ainda não vai marcar. Por que você não vai marcar? Resposta: porque o que você calculou pode não ser o que ele pediu. Já imaginou se você calcula e descobre que o valor final dá 80% do valor inicial? Aí você vai encontrar lá, sei lá, x igual a 80%. Só tem um problema. Ele está querendo saber de quanto foi a redução, de qual percentual foi a redução. E se você baixou para 80% do valor inicial, é que o percentual de redução é 20 e o gabarito não é 80, o gabarito é 20. E você vai errar a questão por quê? Por conta de leitura. Então, gente, estas 8 etapas, eu tenho treinado estas 8 etapas com alunos meus do cursinho pré-vestibular e digo para vocês, tem alunos que estão aumentando até mais de 20 questões de um simulado para o outro, só por ajustar a leitura. Então, saibam, este processo de 8 etapas de leitura da questão é algo absurdamente valioso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Aí você pode se questionar, mas, professor, 8 etapas para resolver uma questão vai demorar demais para resolver. Posso fazer um convite? Faz um teste ainda hoje aí. Pega uma questãozinha qualquer e foca só em ler e compreender, sem pressa. Só tem uma coisa: é óbvio que a prova do Enem tem o fator tempo,
Então você não vai ficar 10 minutos fazendo isso, porque senão não vai dar tempo de fazer nem a metade da prova. Então você precisa aliar agilidade com profundidade de leitura. Ou seja, você precisa jogar o seu nível de concentração. Ou seja, você precisa jogar o seu nível de concentração lá em cima, porque se o seu nível de concentração estiver alto, você automaticamente você vai gastar menos tempo para compreender o que ele está falando e automaticamente você vai conseguir resolver essas questões gastando menos tempo. Mas só que o processo de economia de tempo na prova do Enem não se dá com agilidade de resolução. Esse processo de economia de tempo, ele se dá com leitura feita com mais qualidade e mais atenção. Coloca isso na sua cabeça e vá para a prova com isso em mente. O que vai te proporcionar um aumento na quantidade de questões que você vai acertar não é o que você está estudando de matemática, é a qualidade com que você vai ler o texto. E lembre-se, a média de questões ali de tempo é 3 minutos e meio. Faça isso na primeira leitura. Se você estiver precisando de mais do que isso, deixe a questão para depois, que vai sobrar tempo no final para você retornar a ela. E lembre-se, questões mais fáceis você vai gastar menos do que isso. E aí você consegue economizar o tempo suficiente para fazer as questões posteriores. Tá joia? E no mais, galera, fica aqui um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Vocês estão muito bem preparados, cada um fez o que pôde fazer no decorrer do ano. Então, vamos com tranquilidade para a prova, vai com aquele sentimento de eu fiz minha parte. Eu costumo sempre dizer, a nossa obrigação não é a aprovação. A nossa obrigação foi ter colado a bunda na cadeira durante o ano todo, foi ter acordado cedo durante o ano todo, foi ter se esforçado durante o ano todo em busca da realização de um sonho, do seu sonho. Então, vá para a prova com um sentimento de eu fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor. Foca naquilo que você tem controle. E você só tem controle sobre duas coisas na prova. Você tem controle sobre quantas questões você vai acertar? Não. Você tem controle sobre quantas questões vão precisar para você ser aprovado no curso que você quer? Não. Você tem controle se a prova vai estar fácil ou difícil? Não. Você só tem controle sobre duas coisas. Quais são essas duas coisas? A primeira delas é o nível de atenção e concentração com que você vai ler cada uma das questões. É por isso que é tão importante manter o nível de concentração em cada questão elevado. E aí, ó, vou começar a questão. Concentração em cima e faz. Terminou a questão? Dá uma respirada e vou para a próxima. Concentração lá em cima, sem perder nada. E aí terminou, baixou de novo. E repita este ciclo 90 vezes, porque isso é uma das duas coisas que você consegue ter sob o seu domínio. E a segunda coisa que você tem sob o seu domínio, sabe qual é? É o grau de assertividade nas questões. Quando eu falo assertividade, não é você ter certeza qual é a resposta, é você, depois de ler com calma e com tranquilidade, você ter uma opinião formada acerca da questão, mesmo que essa opinião seja, nossa, eu não sei nada sobre esse conteúdo, ou eu tenho quase certeza que o gabarito é letra B, mas eu gostaria de ler mais um pouquinho. Se você chegar a esse modo, ou eu estou em dúvida entre a letra C e a letra E, mas eu acho que é a letra E. Se você chegar a algum destes modos, por favor, sinalize que a questão está naquela situação e não perca tempo. Vá embora, porque na primeira leitura de questão nós não devemos perder tempo com as questões. Se sobrar tempo, a gente vai ter tempo hábil para fazer a segunda leitura. Professor, e se não sobrar? Aí eu tenho um pensamento que eu convido vocês a compartilhar deste pensamento. O pensamento é: rapaz, se para mim, que estou bem preparado, não deu tempo de voltar, imagina para os coitados dos meus concorrentes que não têm as mesmas capacidades que eu. Foca em você. Confia no que você fez durante o ano. Vá, faça o seu melhor e pronto. Então vá para a prova com o sentimento de que você já fez o seu melhor. Tá bom? Um beijo grande no coração. Uma ótima prova a todos. Vamos que vamos.